Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Como com vocês, todo mundo direitinho andando no caminho do Senhor? Espero que sim. Meus irmãos, como eu prometi a vocês, trouxe mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? E hoje nós vamos aprender mais sobre ter intimidade com o Senhor e ser escolhido pelo Senhor. Mas ainda vamos orar. Feche os seus olhos, junte a sua família, os seus amigos aí no sofá, na sua cama, não sei, e vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes, dá o seu joinha aí, o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e conhecidos, se inscreva no nosso canal, tá? Se você não é inscrito, e comenta nos nossos vídeos, ok? Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado mais uma vez aqui em tua presença. Muito obrigado por esse vídeo. Tudo que vai acontecer, eu coloco nas tuas mãos. Pai, fala com cada um de nós através da tua palavra e nos capacite cada dia mais na força do teu grande poder e aumente nossa fé, Pai. Muito obrigado por tudo. Tudo vai acontecer nesse vídeo. Em nome de Jesus, abre nosso coração, nossa mente, para receber tudo que vem do Senhor, dê sabedoria, entendimento e interpretação da tua palavra. Em nome de Jesus, e te agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler, abra a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, tá? Nós vamos ler do 9 ao 22, tá? E depois nós vamos ler o capítulo 9, do 11 ao 17, ok? Que diz assim a palavra do Senhor. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas mais. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Versículo 16. Faça uma cobertura para a barca e deixe o espaço, tá, de meio metro entre os lados, e a cobertura construi 3 andares na barca e ponha uma porta em um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Meus irmãos, vocês já repararam aqui que eu estou falando sobre a história de Noé, né? Noé foi um homem temente a Deus. Deus, lá da sua glória, olhou para a humanidade, viu que a humanidade estava cheia de pecados, não estava adorando somente a Ele, não estavam olhando para o céu, mas ele viu uma pessoa que era temente a Ele, que servia a Ele, que olhava para o céu, que olhava para Jesus, que olhava para Deus. E o Senhor fez uma aliança com Noé. Meus irmãos, como um pregador,
né, que foi o pastor Marcão, né, pastor Marcos, que foi pregar na minha igreja lá. Ele, quando a gente está lendo uma história de um personagem, a gente tira o personagem que já morreu e coloca a gente. Coloca a humanidade hoje. A humanidade hoje está complicado. Vocês estão vendo no mundo inteiro que está difícil. As pessoas não estão amando mais. As pessoas estão abandonando a sua fé. Mas se o Senhor olhar para o céu e olhar para nós como verdadeiros adoradores, o Senhor vai fazer uma aliança conosco. Porque a aliança de Deus não é desfeito. A gente que quebra aliança. Meus irmãos, lá eu comecei aqui com a história de Noé, porque vocês sabem que Deus criou a terra, criou o céu e a terra, né? Criou todos os seres, o ser vivo, os animais, o jardim do Éden, Adão e Eva, né? Ficou ali no jardim do Éden. A serpente tentou Eva para comer o fruto, e Eva deu o fruto a Adão, e eles pecaram, comeram o fruto que Deus falou para não comer desse fruto, né? E eles comeram, e eles ficaram com medo de Deus e se esconderam, né? E Deus chamou eles, e eles foram expulsos do jardim, né? E como castigo de Deus, a serpente ia ficar se rastejando, que o homem pisará na cabeça dela. A mulher vai sentir dores de parto, né? E o homem vai trabalhar para sustentar a casa. Então, meus irmãos, e aqui vieram os descendentes de Adão, de Eva, os descendentes, e eu quero chegar aqui até Noé. Noé é um homem temente a Deus. Deus viu lá do céu que Noé era temente a Ele, era dedicado a Ele, olhava para as coisas do céu. Então, meus irmãos, e aqui o Senhor fala para Noé que ele viu lá que a humanidade que a humanidade, né? Os seres humanos eram maus, não estavam olhando para o Senhor, e o Senhor olhou para Noé, focou em Noé, viu que Noé era temente a Ele, e falou com Noé, eu vou acabar com a humanidade, mas eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero que você e seus filhos, a sua esposa, a sua nora, entra na barca na barca que eu vou mandar você construir. E Noé obedeceu a Deus, ouviu a voz do Senhor, obedeceu e construiu a barca. E muitas pessoas ficaram zombando. Se você for ler a história de Noé, que começa no capítulo 6 e termina no capítulo... Vou falar certinho para vocês. No capítulo 9, né? Termina no capítulo 9. Vocês vão ver que quando Noé estava construindo a barca, muitas pessoas zombaram de Noé. Falaram que não ia acontecer dilúvio nenhum, que não ia acabar nada. Não acreditaram, mas Noé foi até o final. Noé obedeceu a voz do Senhor. E o Senhor fez uma aliança com Noé, que quero ler com vocês o capítulo 9. Abre aí, capítulo 9, do 11 ao 17. Do 11 ao 17. E vamos ler aqui, ó. Capítulo 9, do 11 ao 17. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos
serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra, como sinal dessa aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Vou colocar o meu arco nas nuvens, o arco será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobri de nuvens o céu e apareceu o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. Versículo 17. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Meus irmãos, aqui eu peço perdão a vocês que o dilúvio aconteceu. Noé entrou na barca com a sua esposa, com seus filhos, com as suas noras e o casal dos animais de cada espécie. Entrou como Deus havia ordenado a ele a fazer, né? E o dilúvio aconteceu, cobriu a terra, e a barca ficou boiando 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. No capítulo 7, vocês vão ver aí que ficou 40 dias e 40 noites. No versículo 4, pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Passou o dilúvio. Noé saiu da barca, e aconteceu que o Senhor fez uma aliança, como eu acabei de ler aqui, do arco-íris. Que o Senhor prometeu a Noé que o mundo não acabará mais com dilúvio, com água. E quando você vê o arco-íris no céu, é o Senhor lembrando da aliança que fez lá com Noé e com a humanidade, com o mundo. Meus irmãos, o que eu quero dizer com essa história? Noé foi chamado, Noé foi escolhido. E a partir de hoje nós vamos ver personagens que foi escolhido por Deus, que foi chamado para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E nós vamos conhecer cada um deles. Eu comecei com Noé. E quero que você me acompanhe. Eu quero que você me acompanhe. Que na semana que vem nós vamos ver outro personagem, outra história. E eu quero que você veja que o Deus de Noé, que nós estamos falando hoje, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que opera na minha vida e na sua vida. E você foi escolhido por Deus, eu fui escolhido por Deus. E eu quero falar com vocês que nós temos um chamado. Nós somos um povo escolhido por Deus. E eu quero dizer para vocês também que olhe para o alto, olhe para o céu. Noé estava cercado de pessoas que não acreditavam que o dilúvio ia acontecer. Mas ele podia ouvir essas vozes. Falar que o dilúvio não vai acontecer e não montar a barca. E não ouvir a voz de Deus. Mas ele preferiu ouvir a voz do Senhor. Obedecer o chamado do Senhor. E fez
E aconteceu, e Deus operou na vida dele. E Deus deu a recompensa a Noé, deu a vida a Noé, que ele podia acabar com a humanidade toda, mas ele escolheu Noé, a família de Noé, porque Noé era temente ao Senhor. Meus irmãos, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu íntimo com Deus? Se Deus acabar com a humanidade hoje, voltando assim com a história de Noé, você vai ser escolhido por Deus para continuar a história, para andar como ele fez com Noé? Se Jesus voltar hoje, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você vai do céu para o inferno. Meus irmãos, Deus quer usar você, Deus quer operar na sua vida. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores que trabalham na seara. Que nós possamos trabalhar, que nós possamos ser escolhidos por Deus, que nós somos escolhidos por Deus. E eu vou vir aqui toda quinta-feira para falar que nós somos escolhidos. Noé foi escolhido. Nós já falamos de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para fazer a obra dele, e eles ouviram a voz do Senhor, o chamado do Senhor, e o Senhor agiu na vida deles, abençoou eles. E mais na frente nós vamos ver outros personagens. O que eu quero dizer com isso? Hoje só foi o primeiro, né? Falei sobre a criação do mundo, falei sobre Noé. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre Abraão. Abraão foi escolhido por Deus também. E eu quero que você acompanhe comigo. Porque, meus irmãos, eu entendo que essa é a nova geração. Eu entendo que Deus tem um propósito para cada um de nós nessa nova geração. Nós somos a nova geração. Nós somos a igreja de hoje, do século 21, do ano de 2023. Se nós não fazemos alguma coisa, quem vai fazer? Nós somos a igreja, nós temos que sair. Nós temos que dizer ao mundo que nós fomos escolhidos, nós somos um povo escolhido por Deus, a atender a voz do Senhor, o chamado do Senhor. Nós temos que entender isso, que Noé ouviu, Noé escutou, Noé obedeceu, Noé agiu o que o Senhor pediu. Nós temos que ser como Noé, ouvir a voz de Deus, obedecer o chamado do Senhor. Olhar somente para o céu, e críticas vai vir, as tempestades vão vir, as coisas ruins vão vir para tentar te parar, como tentou fazer com Noé. Pessoas criticaram Noé, falaram: meu filho, você é louco de montar uma barca, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Mas ele acreditou, mas ele ouviu. Isso eu quero dizer para você, meus irmãos. Pessoas vão vir para tentar tirar você do foco, tirar você da presença, tirar você de olhar para o céu. Mas você tem que estar focado no Senhor, ouvir somente o chamado do Senhor. Então, por que você está falando isso toda hora? Porque eu me preocupo muito cada um de nós. Se Jesus voltar hoje, meus irmãos, o que nós vamos oferecer ao Senhor? Para onde nós vamos? Para onde você vai? Que não tem meio muro, é céu ou inferno. É isso que nós temos que ver, meus irmãos.
Deus pode nos abençoar. Hoje foi a história de Noé. E semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter outro personagem, como eu falei, que é Abraão. Outro homem que ouviu a voz de Deus. Deus provou a fé dele. Eu não vou falar porque senão semana que vem eu não vou pregar sobre Abraão. Não dá tempo de eu ler a história toda de Noé. Leia em casa. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 6 ao 9, como eu falei, é a história de Noé. E você vai ver que Noé obedeceu, Noé ouviu, Noé agiu, Noé cumpriu o chamado do Senhor. Nós precisamos cumprir também. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa mensagem. Muito obrigado por despertar. Por tocar no meu coração para trazer mensagens toda quinta-feira, de ser escolhido por Deus, de ser íntimo de Deus, de ouvir a sua voz, de obedecer o teu chamado. Senhor, que nós possamos cada dia mais olhar somente para o Senhor, olhar somente para o alto. Senhor, seja conosco, seja Deus com cada um que está em casa ouvindo essa mensagem. Senhor, seja com cada família, eu coloco nas tuas mãos. Nos capacita cada dia mais. E nos aumenta nossa fé e nos fortalece na força do teu grande poder. Livra de todo mal, de todas as armadilhas de Satanás. E em nome de Jesus, Pai, eu sempre peço e te agradeço hoje e sempre. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor habita em nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, por nos escolher. E nós possamos reconhecer que nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Em nome de Jesus, assim peço e te agradeço hoje e sempre. Como o Senhor agiu na vida de Noé, nós, ao ouvirmos, obedecer o teu chamado, Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus, se peço e te agradeço. Amém. Deus possa nos abençoar. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos e familiares, que eles vão descobrir. No final de tudo, nós vamos descobrir, ou no meio, eu não sei, Deus pode agir, né, na vida de cada um aí, né, na nossa vida. Você que não sabe o seu chamado, você vai descobrir o seu chamado. Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. Amém? Que Deus possa nos abençoar. A paz e até segunda-feira. Nós temos um vídeo de segunda e quinta agora, tá? A paz.